Então, boa noite a todos, né? Sabendo desse frio tremendo, tá? No Rio de Janeiro, quem saiu de casa com a coragem, com seus casacos, deixaram o edredom de lado para vir aqui, a gente agradece muito. E em função desse esforço de cada um, eu e o Paulo preparamos umas surpresas para vocês hoje, que na verdade já é um trabalho que nós realizamos há alguns anos nessa nossa região do 20º CRE. Aliás, não é nem mais 20º CRE, né? Agora é 20º CEU. O pessoal da Lília e o Luiz não gostam que chamem de céu, né? Eles gostam que chamem de CEU, porque 20º céu seria uma coisa lá para os espíritos crísticos, né? Então eles chamam 20º CEU. É assim que nós devemos chamar. Então, nessa área de Jacarepaguá, Barra, Recreio, a gente já tem feito várias palestras nesse sentido de levar a música espírita ao coração de cada um. A música é uma prece cantada e é importante no nosso dia a dia escutar músicas espíritas, deixar um um CD no nosso carro, né? Eventualmente deixar aquela música tocando, né? Enquanto a gente vai para o trabalho, voltando do trabalho. Então a nossa vida até muda, as nossas relações interpessoais até mudam em função da sintonia com que estamos interagindo naquele momento com a música e com essa prece, que é a prece cantada, que é a música. Então o Paulo hoje até nos trouxe uma surpresa a mais. Ele trouxe a filha dele aí, que pela primeira vez ela vai se apresentar aqui para a gente, né? E esse trabalho que o Paulo realiza, né, é baseado nas músicas do Moacir Camargo, nosso companheiro paulista, né, mas que nós conhecemos em Sacramento, na terra de Eurípides. E as músicas do Moacir estão vinculadas ao trabalho de Eurípides, chamada Evangelização de Espíritos, que nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Então as músicas, as letras são profundas, é muito importante prestar atenção na melodia, mas principalmente na letra, porque baseado na letra da música nós vamos fazer o nosso estudo. Esse é o nosso trabalho, de vincular o estudo, ao tema, com a música espírita. Fazemos isso já há muito tempo e espero que vocês gostem. E hoje o Paulo faz essa apresentação aí, fica à vontade aí. Oh
Jesus nos pede trabalho. O momento é de união. A importância de entender que cada um de nós somos espíritos, né? Espíritos encarnados, com as nossas dificuldades aqui na Terra, com os nossos compromissos, e cada um de nós com os seus pensamentos, vibrações, que compete a realizar as suas tarefas da melhor maneira possível aqui na Terra. E essa página de Kardec, ela está tão atual, tão presente nos dias de hoje, com as dificuldades em que estamos passando, nos problemas da sociedade que estamos enfrentando, da violência, né, da propagação desenfreada da mídia através do sexo, colocando nas nossas casas determinadas imagens que não gostaríamos de ver e elas entram sem pedir licença. A postura ética e moral de cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, principalmente em relação aos pais, os educadores, os mestres dos nossos filhos. E nós estamos vivenciando um momento de transição. E todo momento de transição ele é difícil. O momento de que o planeta de provas e expiações está passando para um planeta de regeneração. Até nós comentamos aqui numa outra oportunidade que nós comparamos essa transição como se fosse uma reforma dentro da nossa casa, sem poder sair daquele lar. Então nós temos que conviver com a obra, com o barulho, com a poeira, né? E incomoda muito, mas depois que a obra acaba e a gente observa a nossa casa brilhando, tudo novo, dá vontade, dá alegria de viver naquele ambiente. É assim que está acontecendo no nosso planeta. Esse momento de transição, alguns espíritos que ainda teimam em praticar o mal e fazem com prazer e com alegria, ainda existem pessoas assim, que praticam o mal com prazer, esses não mais poderão reencarnar na nossa Terra. Porque a última oportunidade foram dadas a todos eles. Alguns aproveitaram, outros não. Então eles não poderão mais reencarnar no nosso planeta, porque nós estamos passando para a regeneração. E é importante o compromisso moral daqueles que estarão aqui nesta ambientação terrestre. E essa página de Kardec, baseada no Sermão do Monte, quando Jesus fala a todos aqueles que estavam naquela oportunidade, inclusive muitos de nós estávamos lá, segundo Emmanuel. Muitos de nós estávamos lá. Muitos de nós também estávamos na França, quando Kardec nos mostrou a obra magnífica que era o Livro dos Espíritos, e nós prejudicamos de maneira indireta, fingindo que não era conosco, aquilo não tinha importância, como também diz Emmanuel, quando nós estivemos há 2000 anos atrás na Palestina,
E as informações de Jesus chegaram aos nossos ouvidos e nós não demos importância, ou não queríamos dar importância, porque era conveniente assim para nós. E aí estamos até hoje, subindo e descendo montes, procurando a verdade, e hoje, nessa encarnação, pedimos a Jesus a oportunidade de ancorar o nosso navio, essa grande embarcação de milênios, numa casa espírita. E foi nos dada essa oportunidade. E o que nós estamos fazendo na casa espírita? Qual a contribuição que estamos dando ao movimento espírita, à causa espírita e principalmente com esses conhecimentos que somatizamos aqui dentro e precisamos distribuir no nosso lar, no nosso local de trabalho, na rua, com os vizinhos? Como nós estamos nos comportando com esses conhecimentos que estão sendo dados? Será que estamos negligenciando ou menosprezando a importância desses conhecimentos em função da nossa ambientação reencarnatória, do ambiente social em que nós estamos? Muitos tinham vergonha de andar nos ônibus, nos trens e metrô, mostrando o livro dos Espíritos. Hoje parece que a sociedade, está dando valor a essas obras. Então a pessoa já mostra com orgulho que está lendo os livros de Emmanuel, de André Luiz. Mas antigamente as pessoas tinham vergonha de mostrar o Evangelho nos ambientes públicos. Então a importância que o espírita tem ao frequentar uma casa espírita, de se doar ao trabalho da casa espírita, de se comprometer no estudo e de ajudar aqueles que aqui vêm, tem muito a ver com o estudo da noite de hoje. Quando os problemas e as dificuldades batem à nossa porta, porque muito será pedido àquele que conhece a verdade. E quando nós conhecemos o mecanismo do universo, a realidade do universo, de onde nós viemos, porque estamos aqui, para onde nós vamos, muito será pedido, muito será cobrado, inclusive. Então, quando a dor chega na nossa casa, quando chega perto dos nossos filhos, esposas, maridos, nós somos talvez os primeiros a reclamar a Deus, dizendo: puxa vida, mas eu sou trabalhador da casa e agora vem essa tragédia no meu lar. Que Deus é esse? São frases que nós já escutamos de companheiros espíritas. Eu sou trabalhador fiel, estou há tantos anos trabalhando na causa, na casa espírita, e veio uma tragédia logo comigo. Por que comigo? Isso é falta de estudo, gente? Um questionamento desse tipo reflete a falta de estudo, ou a perda de tempo que ele teve ao frequentar uma casa espírita. Ele não entendeu o que é ser espírita, o que é a doutrina espírita. Então, em função desse capítulo, desses itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho, nós formulamos 3 perguntas que vamos responder com o tempo. De que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? Parece ser antagônico, Mas isso é a realidade, principalmente num planeta de provas e expiações. O que ocorre com aquele que não sofre resignadamente? E na prática, como podemos suavizar nossas provações? Tudo isso está baseado num trecho de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E hoje, os problemas que ocorrem nos lares, no ambiente de trabalho onde nós frequentamos, no nosso meio familiar, com parentes, amigos, vizinhos, é muito grande. E qual seria a tradução desse sofrimento na visão espírita, no enfoque espírita? Olha, os 5 livros que Kardec nos deu, o Pentateuco kardeciano, ele, em todos os livros, coloca de uma maneira, mas muito particular, o enfoque desse ponto da relação ao sofrimento, à angústia, ao ranger de dentes, por qual nós sofremos aqui no nosso planeta. Nos 5 livros ele traz casos específicos. E no livro Céu e Inferno, ele traz exemplos práticos disso.
de espíritos que chegaram no plano espiritual e não souberam, a sua ambientação aqui na Terra, valorizar as provas que estava passando. Todos nós temos provas, todos nós temos, e é necessário, para como se fosse aquele exame escolar, para que possamos passar de ano. Como é que nós vamos evoluir na escala infinita da evolução espiritual se nós não provamos que vencemos aquelas tentações, o egoísmo, o orgulho? Temos que passar por provas. E se a gente considerar que no nosso passado remoto ou recente nós complicamos muito mais as leis, a lei de ação e reação que diz respeito à nossa evolução espiritual, teríamos que agradecer muito as dificuldades que estamos passando. Primeiro, porque Deus não coloca provas acima da nossa capacidade de suportar. Se temos dificuldades na nossa vida, e todos têm, tenho certeza que essa dificuldade está na medida certa da nossa capacidade de resolver. Senão nós não teríamos. Por isso, nós temos que agradecer diariamente a família que temos, o emprego que temos ou que nós não temos, a família principalmente, inimigos do passado que reencarnam com a bênção do esquecimento dentro do nosso lar, com a oportunidade de abraçar e beijar aqueles filhos que nós nos prejudicamos no passado, com a bênção do esquecimento. E muitas vezes nós rejeitamos esse compromisso. O maior evangelizador de todos, que são os pais, menosprezam essa responsabilidade, deixando para depois a gente resolve isso. Mas os filhos crescem, e qual é a consequência disso tudo? Aí nós temos os exemplos da sociedade, né? Os acidentes que ocorrem em função disso, que a mídia agora mesmo, essa semana, trouxe à tona. Mas se a gente botar uma lente de aumento, ou apertar, espremer aquele problema, a gente vai ver que no fundo de tudo falta Deus dentro do lar. Não se fala mais de Jesus, não se fala mais em religião, qualquer religião, não se fala mais de ética e muito menos de moral dentro do lar. Isso, se der sorte, a criança aprende na escola, não se ensina mais dentro do lar. O pai não tem mais tempo de conversar com o filho, e a mídia vai ensinando aquilo que quer através dos meios de comunicação. O Paulo tem mais uma música para cantar para a gente, e depois a gente vai continuar o nosso tempo. Não sabia que o sentimento nascia do meu pensamento. Cada dia que aprendo, ganho novo conhecimento. Quero o ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a luz espalhar. Quero o ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a luz espalhar. Ao mundo quero cantar melodias de um novo saber, lembrar-me que o novo é o ideal, o desejo de progredir e evoluir. Quero do amor falar, curar o ódio com perdão, amar sem pedir, exemplificar para ensinar. Quero o ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a luz espalhar. Quero o ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a
espalhar. Esse é o trabalho, Jesus, que ao mundo quero devolver. Ser grato, sempre grato, este sentimento ensinar. Quero ser luz do seu amor, quero cantar e trabalhar. Este é o sentimento, Jesus, que a todos convidar para amar. Quero ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a luz espalhar. Quero ódio varrer, tristeza acabar, a paz semear, a luz espalhar. Então, nessa letra do nosso Moacir, fica claro a importância da paz da nossa terra. E essa paz não está muito longe, porque ela depende principalmente de cada um de nós. Daquele trabalho de formiguinha, começando da autoevangelização, da evangelização de cada um, modificando tendências, hábitos, pensamentos. Isso é um trabalho que leva tempo. E é um trabalho difícil, não é fácil, nós sabemos, e que nós estamos tentando no nosso trabalho de evangelização de espíritos, das nossas salas de evangelização, começando lá na Vila Sapê, das nossas crianças que aqui frequentam os sábados, coordenados pela Berenice, que também traz essa proposta de sacramentos de Eurípides até o coração dessas crianças que aqui estão. Mas quando nós falamos de evangelização, não estamos nos referindo apenas a crianças, também a vocês, aos jovens, aos adultos. Isso aqui é uma reunião de evangelização, não deixa de ser. Estamos evangelizando aqui os nossos grupos de estudo, que todos deveriam se vincular ou se preocupar em estudar também, fora das reuniões, das palestras. A casa oferece cursos, de forma continuada, de forma didática, bem pedagógica, com trabalhos, exercícios, para fechar esse círculo de trabalho, educação e evolução. Esse ciclo ele é contínuo, ele não termina nunca. E deveremos estudar sempre, porque quanto mais estudamos, mais compreendemos a verdade. E mais fácil será para o plano espiritual utilizar de pessoas que conhecem a verdade e têm bons sentimentos, têm amor no coração, para ajudar nesse intercâmbio com o mundo espiritual em relação àquelas pessoas mais necessitadas. E em relação então ao sofrimento, na relação à primeira pergunta que nós fizemos, de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade, nós tiramos dessas páginas do Evangelho o seguinte: sendo as dores de hoje o resgate de nossas dívidas passadas, o sofrimento constitui forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Por isso que nós temos dificuldades, por isso que nós temos dívidas a resgatar devido ao nosso passado delituoso. Senão nós não estaríamos no planeta Terra. Portanto, é feliz aquele que salda débitos com a justiça divina. Maldizer o sofrimento é abdicar o homem do único remédio que lhe permite a reconquista da felicidade. E quantas vezes nós maldizemos e empurramos para frente as nossas oportunidades de evolução. Não existe sofrimento maior do que aquele que eu vi nas visitas que fazia para o Curupaiti, quando o Amazonas Hercules me mostrou ao lado uma cela, uma pessoa presa. O Curupaiti é como se fosse um feudo, uma mini cidade. Tudo que tem aqui fora tem lá dentro. Então ele me mostrou uma pessoa que estava numa cela, porque era muito violenta, e essa pessoa se debatia na grade,
E além da ranceníase, ela tinha a prova da loucura. Se só uma ou outra já é uma coisa assim insuportável para nós, imagine as duas juntas. E aquele espírito não estava conformado com aquele sofrimento. E diariamente, a Amazônia me falava, diariamente, ele gritava e blasfemava contra Deus. E a Amazonas orava por aquele espírito, para que ele pelo menos não perdesse aquela encarnação. Porque ele não soube suportar aquela prova, porque antes, a Amazonas me explicava, era uma pessoa invejosa, orgulhosa, egoísta, e aquilo tudo foi necessário que acontecesse na vida dele para a sua reformulação mental, espiritual ou de pensamento. E ele não soube segurar aquela barra. Então entrou no estado de loucura, juntamente com a ranceníase. Talvez tenha sido uma das provas mais difíceis que eu presenciei. E a Amazonas orava por aquele espírito, para que ele conseguisse, pelo menos, dar continuidade, um degrauzinho a mais naquela escala evolutiva do espírito, sem perder aquela encarnação. E muitos de nós, com coisas tão pequenas, coisas tão bobas, nós nos perdemos, ficamos irritados. Coisas bobas, simples, que poderia ser resolvido numa conversa, ou através do bom senso, através da razão, mas não, porque ainda somos orgulhosos, somos vaidosos, egocêntricos. E isso ainda é aquela marca do homem velho que nós trazemos. E todo dia levamos aquela pontinha de dor para casa, aquela angústia. Puxa vida, eu poderia ter feito melhor, eu errei, eu fiz isso errado, eu poderia melhorar. Quando a pessoa não quer acordar, aí sim, a dor é mais forte. Mas a dor, está no Evangelho, é uma bênção de Deus aos seus eleitos. E diz Kardec, não é qualquer um que sofre, não. A dor vem diretamente na proporção certa para aquela pessoa que precisa passar por aquilo para exemplificar. E somos nós que criamos a dor. A dor não é uma praga, uma vingança de Deus, não. Somos nós que criamos isso através da lei de ação e reação. Nós é que buscamos isso. Afinal, sempre preferimos nas nossas vidas, de agora ou passadas, a porta larga. É mais fácil de passar e dar prazer passando por ali. Toda a ociosidade do mundo à nossa disposição naquela porta. E nós gostamos disso. Por isso estamos presos a ela ainda hoje. E mudar tem que ter, sim, aquela firmeza, aquela fé, a vontade de querer mudar. Não é só dizer, eu vou mudar. Não vai mudar, não. Tem que ter firmeza, força e fé. Sempre vinculado ao trabalho do bem. Essa é a maior energia que nós temos ao nosso favor. A prece e o trabalho do bem. Com esses dois aliados, podemos vencer qualquer dificuldade. Até porque elas são pontuais. Elas acabam. Elas não vão ser eternas. Mas a nossa ansiedade, a nossa angústia de querer vencer e de ter, aí nós fraquejamos. Na nossa segunda pergunta que fizemos, o que ocorre com aquele que não sofre resignadamente? Aí tiramos do Evangelho. Mostrar-se resignado com o sofrimento é tornar-se insubmisso à vontade de Deus. Aquele que assim age, ao invés de saudar seus débitos, na nova dívida contrária, edificando um futuro tormentoso. Aí que eu entendi por que o Amazonas orava por aquele irmão lá do Curupaiti. E Kardec ainda acrescenta, Kardec ainda acrescenta aqui: quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso que ele perde aquela encarnação. E vai ter que voltar com a mesma prova até passar de ano, até passar nos testes. Então ele é que vai perpetuar o sofrimento dele. Ele é que vai ficar preso àquela prova até conseguir se libertar. E às vezes
nós erramos por atacá-lo, mas Deus é tão bom que nos dá prestações a perder de vista para pagar essa dívida aí. Foi o caso do Jorge do Alarico, né? Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves teve 3 encarnações como ranceriano, né? Na terceira que ele realmente se tornou espírita, como chefe de uma trupe de nômades bárbaros, né? E dizimou quase todo o norte da Europa. Ele passou por 2 experiências como ranceriano e não se converteu. Na terceira é que ele entendeu Jesus. Jesus sempre estava ao lado dele. É interessante a história de Jesus Gonçalves. Então, ele só veio resgatar isso muito tempo depois. Não é assim, eu vou ter que pagar na próxima. Não é assim, não. Deus compreende a nossa infantilidade, o nosso estado moral. Não é assim, eu vou ter que pagar imediatamente. Não é bem assim. A lei de ação e reação existe, funciona, mas ela só é acionada no momento em que nós temos condições morais de suportar aquela prova. Então, não cabe a nós espíritas recuarmos. Vencer assim com a cabeça erguida. Podemos ter problemas sérios, perda de emprego. Vivemos num país assim, né? Perda de emprego, perda de um ente querido, problemas financeiros sérios, problemas políticos que nós vivenciamos e já tivemos aqui no nosso país. Mas apesar de tudo, se manteve sempre sem o sangue dos irmãos, sem o derramamento de sangue. Evoluímos, chegamos à nossa independência, que comemoramos hoje, um dos poucos países que chegaram à independência sem a perda de grande quantidade de irmãos e sem enorme derramamento de sangue. E devemos isso a um país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E ninguém está aqui no Brasil por acaso, não. Eu preferia ter reencarnado na Europa, na França, na Inglaterra. Gente, de onde nós viemos? De onde nós viemos do passado? Dos salões nobres da França, dos bailes imperiais da Europa. Estamos aqui hoje com dificuldades que não tínhamos no passado, porque o dinheiro resolvia todo o problema. Tínhamos poder, mas não usamos para o bem. Daí a dificuldade de alguns dizer: puxa vida, mas eu luto e não consigo nada. Lá atrás a gente conseguia tudo, mas usava para o bem? Creio que não. Por isso o sofrimento, o choro e o ranger de dentes de hoje. E antes da terceira pergunta, o Paulo vai nos cantar mais uma música aqui para gente. Que alegria, Jesus, foi o meu despertar, sentir o seu amor pulsando no meu coração. Quero ao mundo falar do que seja despertar, acordar de mansinho, ver, sentir o mundo e amar. Despertar para a verdade, despertar, Senhor, despertar, sentir a vida, sentir a alegria, poder a todos anunciar. Sou espírito em evolução, tenho oportunidade de despertar, acordar no passado, sombrio pelo hoje, cheio de luz. Quero, Senhor, ajudar
quero, Senhor, pacificar corações endurecidos. Quero alimentar a vontade, despertar o amor, despertar. Despertar, né? Até quando a gente vai precisar reencarnar para despertar? Quantas encarnações ainda teremos para o despertamento total e pleno do espírito? Essas músicas do Moacir, vocês sentiram, são diferentes. Elas falam diretamente ao espírito, de espírito para espírito. E o Moacir, quando estava na França, nesse quarto congresso mundial espírita, que foi convidado a cantar lá, ele veio conversar comigo, nós nos encontramos lá em Sacramento, que estava preocupado com o movimento espírita francês, que sempre foi a parte do brasileiro, e se resume em algumas salas fechadas, pequenas, falando sobre filosofia, coisas assim, né? que não é o espiritismo feito e praticado no Brasil. E preocupado com uma senhora chamada, até anotei o nome aqui, Karine Châtenay. Ela coordena um trabalho muito interessante lá na França, em que se diz seguidora de Allan Kardec, que é raro acontecer isso lá. E ela, como uma grande seguidora, estava para editar uma obra mediúnica que eu recebi pela internet. Essa obra foi editada no dia 2 do mês passado. Em 2 de agosto, essa obra foi editada na França, ainda em francês, mas os temores do Moacir acabaram se concretizando. Esse livro chama-se O Novo Livro dos Espíritos, como se fosse o Livro dos Espíritos, parte 2. Esse livro foi escrito, segundo ela, este trabalho novo não vem arruinar o precedente de qualquer forma. Deve ser considerado como a continuidade das obras de Kardec. Com alguma pretensão, ela pretende fazer isso. É como se a gente tivesse escrito Livro dos Espíritos, parte 2, a continuação, o retorno, sei lá, alguma coisa assim. E ainda diz assim: o novo Livro dos Espíritos entra em complemento e em continuação com aquele tradicional de Kardec, para a demanda dos espíritos em primeiro lugar, e depois para aqueles que tinham necessidade de ver a obra de Kardec atualizada cientificamente, como se tivesse essa preocupação. Pelo contrário, Kardec deixou bem claro: tudo que ele escreveu, a ciência ia comprovar depois. Não tem que ser o oposto. Não é a doutrina que vai chegar na ciência, a ciência que está chegando à doutrina espírita. E tudo que ele escreveu está mais atual do que nunca. É como se ela dissesse: Kardec está ultrapassado, está desatualizado, então nós temos que atualizar o Livro dos Espíritos. Então ela lançou Le Nouveau Livre des Esprits, o Novo Livro dos Espíritos. Aí em francês, não sei se vai chegar ao Brasil, não sei se é interesse nosso ter isso, né? Mas as preocupações do Moacir se realizaram. Ele sabia que ia acontecer isso e ele veio preocupado. É um movimento grande na França em relação a essa obra. E devemos, nós como os espíritas, né, preservamos a pureza doutrinária, a verdadeira doutrina espírita. Não estamos contra o crescimento da doutrina em relação ao padrão intelectual, nada disso. Claro que Kardec deixou bem claro: isso aqui não é a última palavra. Novas obras irão aparecer para complementar, como aconteceu com Emmanuel, André Luiz e outros livros que estão saindo por aí, mas não com essa pretensão, né? Isso aí que nos preocupa muito. E é por isso que a bandeira do Evangelho agora está no Brasil. Ela já passou pela Palestina, chegou na França, e nós atrás dela, né? E a gente atrás. E agora está fincada em solo brasileiro. Só depende da gente para que essa bandeira continue aqui. Se a gente começar a deixar acontecer coisas que já estamos observando em determinadas casas espíritas, de fugir da pureza doutrinária, aí as coisas realmente podem se complicar.
Mas isso é uma vigilância individual, que cada um de nós temos que exercer. Não em nome de uma casa espírita, não, em nome de Jesus. Somos trabalhadores de Jesus. Estamos sim vinculados a casas espíritas, tudo bem, mas estamos, acima de tudo, trabalhando por Jesus. Por isso que nós pedimos esse porto seguro, que é a casa espírita, para esclarecer as nossas mentes, os nossos espíritos. E a última pergunta, para a gente fechar o nosso tema, seria essa: na prática, como podemos suavizar nossas provações? Como é que podemos diminuir o impacto das nossas provas e até expiações? E Kardec responde: moderando nossos desejos, evitando a inveja, o ciúme, a ambição, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar. Acima de tudo, aceitando-a com resignação e praticando o bem ao próximo. Daí, tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Então só depende da gente, só depende da gente. A receita de bolo está aqui: moderar desejos, evitar inveja, ciúme e ambição. É fácil, né? Mas tem que fazer. É fácil, mas é difícil na prática, né? Portanto, ainda somos crianças espirituais. Jesus sabe disso. Somos tão pequenininhos que a nossa distância para Jesus, segundo Emmanuel, é do reino vegetal até o ser nominal. Muito longe, né? Muito longe. Mas nós vamos chegar lá. Porque ele disse: vós sois deuses, tudo que eu faço poderão realizar. E nós estamos, todos nós, estamos destinados à felicidade. Ninguém vai ser esquecido. Todos serão espíritos crísticos, destinados à felicidade. Uns poderão chegar mais rápido, outros vão demorar mais um pouquinho. O livre-arbítrio não se perde. Isso é uma característica e é intrínseco a cada um. Sabendo usar o livre-arbítrio, vamos chegar mais perto da felicidade. E em breve, a Terra não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque já será um espírito, seremos já um planeta feliz, de espíritos felizes que aqui estarão habitando. Só depende de cada um de nós. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos hoje, nesse dia que comemoramos o Dia da Pátria. Pátria não só dos espíritos que aqui estão encarnados, mas o coração do mundo, pátria do Evangelho, que foi escolhido por Jesus para aqui colocar a sua bandeira do Evangelho, trazendo para cada um de nós a responsabilidade de levar à frente os ensinamentos de 2000 anos atrás, quando nós, espíritos ainda infelizes, vaidosos, materialistas, não ouvimos a palavra de Jesus. E hoje, Senhor, através dessa oportunidade de estarmos aqui nesta região belíssima, país do Cruzeiro, deixando de lado os salões nobres imperiais do passado, onde a nossa vaidade se potencializava com o nosso egoísmo, agradecemos a Deus a oportunidade desta terra abençoada, de várias raças e várias crenças que convivem em harmonia e em busca de uma paz. Que possamos ser, Senhor, o exemplo do mundo, não o exemplo materialista, bélico, mas o exemplo de paz e amor, que todos os povos aqui vêm em busca dessa claridade que não existe em seus países de origem, dessa bênção da paz e do amor que eles não encontram em suas pátrias. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.